Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o seu canal. Vamos falar sobre uma estrela que vai explodir. Elas explodem mesmo? Todos querem saber. Betelgeuse vai se tornar uma supernova? Quando? Hoje? Amanhã? Depois de eu morrer? Como eu não gosto de fazer suspense nem de enrolar, já digo de antemão que vamos ver a supergigante vermelha na constelação de Órion por muito tempo. Quanto tempo? Muito. Bem, você já sabe até aqui que não é amanhã que Betelgeuse vai se converter em uma supernova. Mas o que é uma supernova? É uma super. E a nova é um evento raro. Tem ocorrido em média a cada 500 anos. E diga-se de passagem, já faz mais de 500 anos que não presenciamos uma supernova no céu. Então a expectativa é grande. Mas não adianta a expectativa. Veremos uma supernova no tempo certo, ou não veremos. Ver uma supernova é espetacular. Calcula-se que uma supernova de Betelgeuse será visível no céu por semanas, durante as noites e até durante os dias, pois seu tamanho aparente no céu será semelhante ao tamanho da Lua ou do Sol. Eu nunca vi uma supernova. Há outras supernovas para os olhares mais atentos, mas brilham menos. Podem estar até mesmo em outras galáxias. Em Andrômeda já foi presenciado uma supernova pelos astrônomos de plantão, mas não foi aquela supernova de fazer uau! Veja meu vídeo sobre Andrômeda para mais detalhes. E Betelgeuse, vai virar uma linda e emocionante supernova? Ou só vai ficar fazendo inveja? Vai ficar fazendo inveja, pelo menos por enquanto. Não é a primeira vez que sai esse alarde de que logo teremos uma supernova para admirar no céu. É uma questão de interpretação. Um astrônomo fala que logo Betelgeuse vai ser uma supernova. E de repente aparece um bando de malucos falando que amanhã. Nem amanhã e nem depois de amanhã. Conforme observações recentes de Betelgeuse, ela já demonstra traços de sua explosão. Mas isso não é tudo. Antes de vermos essa emocionante supernova na grande constelação de Órion, o caçador de Escorpião, telescópios alados em volta da Terra já terão captado essas imagens bem antes das singelas meninas dos nossos olhos. Mas e quanto à variação da majestosa estrela Betelgeuse, observada nos últimos dias? Bem, na verdade, a nossa alfa de Órion, a Betelgeuse, reduziu seu brilho nos últimos 5 meses. Porém, nada de pânico. Betelgeuse é uma estrela variável. Estrela variável é assim, brilha muito, não brilha mais. Fica grande, não fica mais. Fica um pouco menor e, eita, fica grande de novo. Varia seu brilho e seu tamanho. É isso que acontece. Mas, sinceramente, se a estrela vai virar uma supernova, ela terá que aumentar o seu brilho, não diminuir. Supernova mesmo, talvez daqui a algumas centenas de anos, ou milhares de anos. Isso é breve. Breve para os padrões astronômicos. Eu queria que fosse amanhã. Queria mesmo. E se virar uma supernova, ficando brilhante como o Sol nos céus, seria desastroso para nós? Bem, primeiro que mesmo que a luz da explosão ficar do tamanho do Sol no nosso céu, tamanho aparente, pois a explosão será muito maior. Não vai brilhar como o Sol, vai brilhar, vai ficar visível até mesmo durante o dia, mas como o Sol, não. Lembre-se, estrelas vermelhas são mais frias do que o nosso Sol, e até que a luz dessa estrela chegue até aqui, apenas veríamos, nada mais, um grande espetáculo. Nada de acabar com o mundo de novo. E, para acreditar que uma supernova nessa distância destruiria a Terra, teria que ser muito maníaco mesmo. Maníaco, sabe? Maníaco do YouTube. Aqueles canais que nem sabem o que está acontecendo e propagam que a Terra vai ser destruída. Betelgeuse varia seu brilho há muito tempo. O astrônomo Sir John Herschel foi quem primeiro percebeu a variação do brilho da nossa majestosa estrela vermelha. Foi em 1836. Herschel escreveu em Outlines of Astronomy que as variações de Betelgeuse foram mais impressionantes e inequívocas entre 1936 a 1940 e continuou. Em 1952, Herschel acreditava que Betelgeuse era a estrela mais brilhante do céu do hemisfério norte. De fato, a supergigante vermelha brilhou tanto que se tornou até uma feroz concorrente de
Rigel ou Rigel. Eu prefiro Rigel. Está de acordo com a língua portuguesa. Além de estrelas e constelações não terem pronúncias corretas conforme a União Internacional de Astronomia. Betelgeuse já foi considerada a maior estrela conhecida. Depois descobriram outras. É também uma das estrelas mais luminosas da sua classe. O satélite espacial Hipparcos da ESA, Agência Espacial Europeia, relatou que essa estrela é cerca de 1.500 vezes o diâmetro do nosso Sol. Sua luminosidade varia de 7.600 sóis a 14.000 sóis. Então, varia mesmo. Pergunta de última hora. A iminente supernova Betelgeuse seria desastroso para outras estrelas? Resposta de última hora. Uma explosão dessa magnitude seria desastroso para todo o seu sistema estelar, varrendo cometas, engolindo planetas, destruindo asteroides. Planetas anões, então, coitados. Mas para outras estrelas, elas estão muito distantes. Então até pode sofrer alguma alteração, porém, nada de absurdo. Uma supernova provoca grandes ventos solares, emite muita radiação e as estrelas vizinhas recebem algumas partículas a mais, mas não causaria nenhum transtorno para a estrela receptora. Podemos ver apenas 13% da luz dessa estrela, pois é a faixa de ondas que está presente no espectro visível. Se pudéssemos ver os raios-x, por exemplo, a olho nu, Betelgeuse seria, sem dúvida, a mais brilhante do céu, mas não temos o privilégio de ver tudo. Talvez seja melhor assim. Imagine como veríamos o nosso Sol. Desde o século passado, Betelgeuse tem sido palco de grandes e exaustivos estudos, desempenhando papel fundamental em pesquisas estelares, testes observacionais e imagens fotográficas, pois essa estrela tem mania de brilho, tamanho e candidata a supernova. Mas não é hoje, nem amanhã. Albert A. Michelson inventou o interferômetro de feixe que foi usado para medir o diâmetro da primeira estrela, que foi Betelgeuse, em 1920, no imenso telescópio do Monte Wilson, em 13 de dezembro de 1920. Eu só não confirmei se era sexta-feira 13. A medição foi um sucesso. O tamanho angular da estrela foi, enfim, encontrada pela primeira vez, cerca de 0,044 arcos-segundos. Eu fico por aqui, você aí. Esse foi o vídeo sobre Betelgeuse, a supergigante vermelha que todos querem que vai para o espaço. Deixe seu like e inscreva-se também nesse canal. Assim você verá mais vídeos sobre astronomia. Fui! Pensei agora. Astronomia rima com Mia. Quem Mia é o gato. Comente aí se você também não achou graça.